Oi, gente, tudo bem? Eu sou antropóloga de gabinete. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Então, gente, hoje eu quero falar de um assunto que é babado, dolorido e que também, assim, pode ser prazeroso, né? Que é o processo de escrita, seja de um TCC, de um artigo, de uma dissertação e de uma tese, né? Bom, para começar, né, eu quero trazer que são diferentes processos também, né? Pensando num percurso acadêmico, né? Bom, na minha trajetória eu não tive que defender TCC, né? Eu sou da primeira turma de licenciatura em Sociologia da UFSM e na época, como primeira turma, a gente não teve, não era obrigatório escrever um TCC, apenas o relatório de estágio, né? Apenas o relatório como se fosse, né? Mas é algo diferente, né? De um processo de escrita de uma pesquisa para um TCC e da dissertação. Bom, para você aí, né, que tá aí nas retas finais, né, da escrita de um TCC, né, uma das coisas, né, que a gente fica, né, bom, sobre o que eu vou escolher, qual o tema que eu vou escolher, como é que eu elaboro um problema de pesquisa, e por mais que a gente, às vezes, tenha aula de métodos, técnicas de pesquisas, né, que é uma das disciplinas obrigatórias, né, do curso de Ciências Sociais, né, durante a graduação, e projetos também, né? Pelo menos no meu período de graduação, a gente fazia disciplinas, né? De projetos, de métodos e técnicas, então que vão nos formando para chegar, né, na reta final do curso e escrever um TCC. Mas mesmo assim, dá aquele bug. Eu vou falar um pouco mais, assim, na verdade, o quanto nessas diferentes fases da minha trajetória acadêmica foi um pouco difícil, né, escrever. Em alguns momentos a escrita se tornou um período de muita dor, né, de muito sofrimento, mas eu quero, assim, ajudar também, né, a quem tá aí, que às vezes é difícil, não é sempre, né, que a gente vai estar escrevendo, vai ter aquela mega produção, e nem sempre como que a gente pode estar transformando isso em potência, né, digamos assim. Bom, isso até essa pergunta foi feita por uma das minhas amigas, né, conhecidas minhas que tá recém entrando no mestrado, né, e uma das coisas que eu quero colocar assim é que primeiro a gente vai vivendo um passo de cada vez em relação até ao próprio mestrado, né? Muitas vezes a gente tem muitas disciplinas para cursar, né? A gente tem que cumprir créditos, né, no mestrado e no doutorado também. Então, não vai ser no primeiro semestre, gente, que tu já vai ter um projeto pronto, fechado, uma tese já feita, pronta. Ainda mais, assim, quando a gente tá recém se familiarizando, né? Isso em qualquer, acho que, curso, né? Claro que existem cursos que não exigem uma escrita de dissertação. Nós, da área das ciências humanas, pega muito pesado nisso, tanto nas questões de métodos, escritas, e muitas vezes a gente se sente incapaz de tanta produção do que, por exemplo, quando a gente compara com escritas e produções de artigo de exato. Então, essas disciplinas que a gente vai cursando ao longo do mestrado, elas vão nos ajudando a amadurecer também as nossas ideias, né? E tanto que quando tu entra e quando tu já vê o final do primeiro ano, por exemplo, tu já vê uma outra noção, inclusive para te estar olhando o teu objeto de pesquisa, né? O teu universo de pesquisa. Então, a gente procura fazer, pelo menos eu procurei sempre, tive orientação para isso, né, de cursar coisas que poderiam me acrescentar, né, para a própria escrita de tese, né, de dissertação, né, e que foram muito valiosas para pensar, inclusive, capítulos, né, porque geralmente, pelo menos na minha área, né, mestrado em ciências sociais, né, doutorado em antropologia, a cada fim de disciplinas, por exemplo, a gente tem que produzir artigos acadêmicos, né? Isso já vem aquela coisa, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou escrever? Por onde que eu vou partir? Mas grande parte dessas escritas, desses artigos, geralmente eu consegui aproveitar das disciplinas e colocar, claro que com o campo, né, gente, esse contato com o campo também, né? Foram coisas que foram modificando, mas que me deram um norte teórico. Uma das coisas que a gente tem que pensar, né? Eu acho que primeiro, até eu falei um pouco lá no Instagram, de pensar que é importante a gente ter um mínimo planejamento, né? Eu acho que não que a gente vá seguir a risco, né? Porque a vida ela tem muitas coisas, inclusive a própria pós-graduação vai te levando a pensar de outras formas e tá sempre reformulando, inclusive o problema de pesquisa,
as linhas teóricas, né? E que também com diálogo com orientadores e orientadoras a gente também vai organizando melhor, assim, o nosso argumento, né? De uma pesquisa. Esse planejamento, ele acaba sendo fundamental, né? Até falei um pouco lá, porque ele nos ajuda a olhar e focar algumas coisas, assim. Por exemplo, eu lembro que no período da dissertação, um pouco antes, assim, né, eu cursei disciplinas, e vou cursar também agora no doutorado até o fim da minha da minha graduação, do meu mestrado, e também agora no doutorado eu também vou fazer até para exercitar a minha escrita, né? Porque nesse período de campo, que eu acabei fazendo campo, as produções, a própria escrita, né, a relação com a escrita, ela acaba sendo diferente, né? Tanto que a gente muitas vezes vai tendo crises, assim, meu Deus, por onde que eu vou começar, como que eu vou escrever, e eu não... E aí a gente fica naquela dúvida, meu Deus, como que vou fazer a minha dissertação, a minha tese... Enfim. E esse planejamento, ele acaba sendo importante até pra gente organizar e reestruturar, por exemplo, acho que um dos primeiros pontos, né? A questão de ter um levantamento, né? Um estado da arte, né? Em que a gente tem contato com as literaturas, pesquisa ali no Google Acadêmico, na Cielo e outras plataformas, né? A gente tá fazendo esse levantamento teórico, né? De referências pra gente adentrar, né? O campo que a gente está pesquisando, né, que a gente está organizando, que a gente está pesquisando, né, e ter contato com essas literaturas acaba sendo importante até para ver como que nós vamos contribuir, então, de uma maneira científica, né, no campo que a gente atua. Com isso também, né, tá adentrando e não se repetindo com questões, né, porque uma das coisas, por exemplo, a gente sempre fica pensando, né, como que eu vou contribuir de uma forma acadêmica nesse campo de pesquisa, né? Nessa área de atuação. Então, esse planejamento também estuda isso, né? Tanto que quando, em grande parte dos programas, né, quando você entra num mestrado ou num doutorado, você faz também, né, um projeto de pesquisa, né? Um pré-projeto, né? Que ali tu vai pegar e até ter um cronograma, né? De como que tu vai fazer, organizar disciplinas que cursar, que período vai ser a qualificação. E eu acho que mantendo também essa estrutura acaba sendo importante, né? Conforme tu vai seguindo e se reorganizando, né, ao longo desse período em que tu tá cursando disciplinas, tendo contato com um grupo de pesquisa. Então, acaba sendo bem importante, né, até para depois ver, bom, o que que eu posso não querer mais seguir dentro desse campo, ou o que que eu posso contribuir ou não, mas também como que eu vou pegar e me organizar, assim, daqui em diante, né, porque, pelo menos no campo antropológico, né, quando a gente se depara com o trabalho de campo, né, esse momento que a gente se joga, né, no campo, né, que como a gente diz, né, a gente se debruça com os nossos nativos, vive com os nossos nativos, convive com os nossos nativos, aí isso é bem maluniquiano. Ai, desculpa, tá, bem Malinovski, mas não, gente, com os nossos interlocutores, né, vamos atualizar aqui um pouco, e que acaba sendo importante, né, essa imersão, e a gente vê que muitas das coisas que a gente pré-projetava sobre o campo pode não estar certo e pode revirar a volta, assim, ó, e quando tu vê, toda a tua pesquisa, ela se reformulou. Então, eu mencionei aqui, né, que seria importante, né, tá fazendo esse planejamento, né, bom, primeiro cursar as disciplinas, né, vendo o que elas vão estar te acrescentando, um segundo ponto de estar também tendo contato com a literatura, né, no campo, na área que você está atuando, né, a partir da tua temática, né, por exemplo, eu estudo MMA, eu estou fazendo pesquisa, uma tese de doutorado sobre o mercado das lutas. O que eu fiz durante esse período do doutorado foi entrar em contato com uma literatura da antropologia econômica. Durante o mestrado, como eu estava pesquisando outro tema, né, eu estava pesquisando envelhecimento e mídias digitais, então eu tive contato com outras literaturas, né, com o campo de envelhecimento e também da antropologia digital, né, e que me ajudaram a estar pensando naquele momento, por exemplo, da dissertação, o que levava idosos e idosas de Santa Maria a se inserirem, né, dentro das mídias sociais, né? Principalmente eu foquei no Facebook naquela época e o que que levava, o que que engajava, e durante o trabalho de campo foi me mostrando muitas coisas que foram bastante significativas. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um
uma resenha, né, da minha dissertação de mestrado, né? Se vocês tiverem curiosidade, comentem aqui embaixo que eu posso fazer. É um tema muito legal, recomendo. Não é porque fui eu que escrevi, mas eu acho que me levou a muitas reflexões que em outros momentos, né, enquanto uma pessoa mais jovem, pesquisando pessoas com mais idade, né, pessoas da terceira idade, no caso, eu pude pegar e desnaturalizar muitos tipos de comportamento. Bom, e para continuar também, uma das coisas que eu queria trazer, assim, né, que tudo acaba sendo um processo, né, gente? Eu acho que é difícil, às vezes a gente coloca também na cabeça que a gente tem que seguir, a gente tem toda uma pressão. Acho que no mestrado e no doutorado são tipos de pressões diferentes, mas não deixam de ser pressões e que muitas pessoas adoecem, né? E isso acaba sendo muito um período muito sofrido, né? Tipo, muitas pessoas tomam remédio, muitas pessoas não conseguem dormir, é tudo aquilo que. Bom, para além, só para explicar para quem não tá ligado, para além de uma produção, de uma dissertação, de uma tese, um TCC, claro que acho que é bem mais puxado no período da dissertação e de uma tese, a gente é muito cobrado, né, também, a gente tem que produzir, né, e eu acho que isso também acaba gerando muita ansiedade, né, e para quem já tem ansiedade, tipo, como eu, já vem um gatilho, e aí acaba sendo pode ser muito sofrido, assim. Então, essa cobrança também de uma escrita perfeita, né? Acho que a gente tem que considerar que a escrita nunca começa sendo perfeita, né? Eu acho que esse é uma das coisas que acaba sempre, não sempre, mas em grande parte, frustrando muito das pessoas, né? Eu já passei por muitos períodos de frustrações, né? Porque eu não conseguia escrever um parágrafo maravilhoso, e até hoje eu não consigo, né? E aquela coisa assim, poxa, né? Como é que eu vou fazer para melhorar? Mas que é importante, assim, se tu não consegue já escrever logo de cara e pensar teoria, porque é um outro tipo de processo, né? A leitura, é a reflexão e é escrever sobre isso e ver como que pode linkar ou não, o que se diferencia do teu trabalho de campo, né? A partir do que uma leitura de um artigo, de um livro pode proporcionar, né? Para esses momentos de escrita, né? Então, acho que o importante é começar. Eu também desenvolvi algumas técnicas, por exemplo, de quando eu não conseguia já começar a escrever direito, para dissertação, para qualificação, eu pegava e começava a escrever num outro papel ali, num outro papel, numa outra folha, né, de Word, numa outra folha de Word ali, escrever o que que eu tava sentindo, né? O que que tava me angustiando no momento, né? E tem prazos, né? A gente tem que trabalhar com prazos, essas coisas assim, e acaba sendo um período de muita, muita, muita tensão mesmo, né? Porque se eu não conseguir cumprir o prazo, né? Como é que eu vou fazer? Mas aí eu começava fazendo de colocar, assim, o que eu tava sentindo, né? E logo mais dentro desse, escrever o que eu tava sentindo e que não era ainda relacionado à teoria, a produção da escrita da dissertação, de uma parte da tese, né, que eu tinha que qualificar, eu ia e escrevia sobre isso, né. Super, assim, que se vocês não assistiram ainda, né, pra quem tá aí começando, tá na fase do TCC, né, escolhendo problema de pesquisa, que tá também se organizando pra escrita, né, que possa, de dissertação também, enfim, de tese, que possa estar acessando, eu vou deixar o link aqui embaixo, né, do canal da antropóloga Rosana Pinheiro Machado, né, que ela realizou um curso, ela coordenou um curso, na verdade, sobre escrita acadêmica, né, com o apoio do Instituto Bioética, né, ANIS, Instituto de Bioética, e que tem aqui embaixo e que, assim, me ajudou também e a ver também que muitas coisas eu já adotava sem mesmo estar nomeando que eu adotava isso, porque me fazia bem para estar escrevendo uma dissertação e, enfim, parte da minha tese hoje.
Então eu recomendo que vocês assistam. E eu acho que era isso, né, o que eu tinha pra esse momento, pelo menos agora, compartilhar, assim, e dizer, assim, deixar mais uma dica que eu acho que é importante, né, nesse período todo de escritas, né, além de compartilhar os textos, obviamente, com os meus orientadores, né, com a minha orientadora no mestrado, né, minhas orientadoras no mestrado e com o meu orientador, né, agora no doutorado, eu também procuro sempre compartilhar coisas que eu escrevo com as minhas amigas, né, com colegas, mas geralmente mais amigas que são próximas, né, amigos que são próximos também, para dar também aquele tempo, né, da escrita. A gente às vezes acha que não tá ficando muito legal o texto, e esse período, né, de estar compartilhando com outras pessoas, te dá um tempo também para sair tanto do texto, né, dessa pressão. Então eu acho que é uma dica bem importante, né, de estar compartilhando e depois estar revendo, porque assim, a gente às vezes fica muito dentro, né, de um tema, muitas coisas que muitas vezes são dadas pra gente, né, porque já tá inserido num campo de estudo, né, numa área de estudo, tem contato com a literatura, e muitas coisas a gente já coloca como, até conceitos como dados, assim, e é importante, né, pensar nessa relação também, que é o que eu procuro também trazer, né, com o leitor e com a leitora, né, que, tipo, às vezes pode estar dado pra gente, mas não é bem assim que funciona, né? Nem todo mundo tem contato também com a literatura que a gente tem, ou tem contato com outras e que também pode contribuir na discussão. Então, acho que uma dica que eu deixo também é esse compartilhamento, né? E para melhorar e também não tornar esse processo de escrita algo tão sofrível, né? Algo de tanto sofrimento. E, bom, eu também vou recomendar, é óbvio que, bom, na medida que vocês possam também estar praticando algum tipo de atividade física ou alongamentos também, porque eu tive, tanto na dissertação quanto no doutorado, né, uma parte ali quando eu estava escrevendo a qualificação, tendinite super forte, né? Isso mesmo que, por exemplo, eu treino no boxe. E tá alongando bem, porque a gente fica sempre muito também fechado, né? Ou dando uma caminhada, sabe? Não precisa nem ser um exercício tão forte assim, né? Caminhar, assim, pra sair um pouco da tela do computador, às vezes é importante até pra te refletir sobre outras coisas, sair dessa pressão. Então, caminhar, ou praticar alguma atividade física, né, acaba sendo bem importante também para esse período, para aliviar essa tensão, né, porque o nosso exercício tá assim, ó, sentado, né, ainda mais nesse período de escrita, né, que geralmente são períodos bastante solitários, né, para quem pesquisa, né, para o pesquisador e para a pesquisadora, né, que é aquele período que a gente fica no nosso gabinete, né, escrevendo, lendo e obcecado também muitas vezes, né? E acho que a gente pode tornar esse processo prazeroso, às vezes é difícil, eu sei, quem nunca passou por isso, e acaba sendo lamentável ver como também as pessoas acabam naturalizando esse sofrimento, né, e sofrer tanto não é normal, né, gente, e buscar também, né, para quem pode ou quem não pode, a assistência psicológica também acaba sendo importante, né, em alguns dos períodos eu também comecei a fazer terapia, eu pude fazer lá na UFSM, eu fazia dentro da própria universidade, então foi bem importante nesses períodos, né, tá fazendo terapia e ver que, assim, eu não sou a única que estava passando por isso, mas muitas vezes na pós-graduação a gente não quer falar desse sofrimento, né, até porque N motivos, né, gente? Então, eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, né? Eu quero também saber a opinião de vocês, né? Como é que vocês têm lidado com os períodos de escritas, né? Tanto de artigos, TCC, dissertação, e tese também, né? Eu nem terminei ainda a minha, mas, tipo, já vem também toda aquela pressão e eu queria também ver com vocês se tem também outras dicas. Ah, tem mais uma que eu lembrei agora, que nesses períodos eu também comecei a ler literatura para sair um pouco também só daquela escrita uh, acadêmica estrita, assim, e foi bem legal, bem importante também, assim, tá me mantendo, tava ligado, comecei, principalmente nesse período de pandemia, eu comecei a participar de um grupo de literatura e foi bem importante, assim, também para mim não adoecer mais do que eu já estava adoecida, né, que não tem sido fácil nesse período. E pensar também, né, que no caso de grande parte dos pesquisadores e pesquisadoras, muitos foram afetados, né, com a pandemia em seus trabalhos de campo, né, então
É um período que não é fácil, aí se junta mais com esse período de escrita, né? E também aulas remotas, né? Muitas pessoas também têm feito aulas remotas e também não tem sido fácil. Eu fico até pensando, né? Bom, vou iniciar um mestrado e não ter, né? Toda a sociabilidade também que eu tive, né? Socialização com os meus colegas, tanto de mestrado quanto de doutorado, né? E isso também acaba muitas vezes desmotivando, mas assim, galera, segue firme, tô aí pra conversar também. A gente pode trocar uma ideia. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Deixa seu like, compartilha aí com os amigos, né? Pra quem tá aí escrevendo o TCC, a dissertação, né? Ou a tese. Eu prefiro falar mais pra baixo, né? Porque eu tô nesse período de escrita de tese e fico assim, né? Mas vamos lá, né? E, enfim, né? E a dica também que assistam né, o curso de escrita acadêmica ali da Rosana Pinheiro Machado. Beijos e eu até uma próxima.